Boa noite mais uma vez. Ou é o Eric que vai participar hoje? Hoje Como é ele que tá? não vai poder dar. Vai poder? Pronto. Então, deixa eu passar aqui o slide de vocês. Deixa eu ver aqui. Direitinho, já vamos começar. Mas importa obedecer. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto, agora. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí está escrito assim: o correto ou o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Então, obedecer a Deus em primeiro lugar e depois aos homens, se estiverem de acordo com o que Deus mandar. É isso, Elton? É isso, porque a gente sabe que Deus mesmo foi quem instituiu, colocou aqui neste mundo autoridades, governo. Por isso que as coisas funcionam. Vamos falar assim, né, Dal? Funcionam, né? Tem uma certa ordem nas coisas, porque foi assim que Deus fez para manter a ordem entre os homens. Colocou governos. Então a gente deve obedecer às autoridades, os governantes, né? Todo tipo de autoridade, mas como o Dal falou aí, contanto que esteja de acordo com o pensamento de Deus ou com a palavra de Deus. Se a autoridade, o governante ou qualquer outro que tiver nesse posto de autoridade estiver indo contra a palavra de Deus, aí a gente deve obedecer à palavra de Deus ou a Deus e não à autoridade. Mas é bom lembrar que existe, né, ordem, autoridades e que a gente deve obedecer essas autoridades, como nós falou, quando elas não estão contrárias à vontade de Deus. Então, não importa ou é importante obedecer a Deus, porque Deus se agrada da obediência. E o Filho de Deus, que se chama Jesus, ele foi obediente, 100%, totalmente obediente. Ele foi todo certo, não teve uma falha sequer. O Senhor Jesus, ele não errou em nada do que ele pensou, do que ele falou e do que ele fez aqui no mundo. E aí, Welton? Esse para nós é o nosso exemplo, quem a gente deve observar e buscar também fazer como ele fez, né? Sabendo que ele foi, como Dal falou, perfeito. Seu Jesus é 100%, 100.000% perfeito. Perfeito é, sabe quando as pessoas falam assim, tal coisa estava impecável. Já ouviu essa palavra? Quem já ouviu? Quem já ouviu essa expressão assim? Aquele vestido estava impecável. Aí, ó, porque a pessoa está querendo falar assim, perfeito, que a coisa estava perfeita, lindíssima, maravilhosa. E o Senhor Jesus era o único impecável, não pecava, não errava, nada 100%, 1000% perfeito em tudo, né, Adão?
Isso mesmo. E ele foi o único homem que conseguiu ser obediente em tudo a Deus. Mas ele não só Oi. conseguiu, como ele já era assim obediente. Ele saiu do céu em obediência a Deus e veio aqui para continuar obedecendo a Deus. Quem foi que falou aí? Pode falar. Miguel. Sabe o que Quer fazer pergunta, Miqueias? Não escutei, era o que mesmo? O áudio de Miqueias cortou um pouquinho aí, não. Pelo menos para mim. Foi. Fala aí, Miqueias. Você queria falar alguma coisa? Fala aí. E a gente escuta aqui. Oi, irmã, aí ele apertou aqui sem querer. Então, vamos continuar aqui. O Senhor Jesus, ele obedeceu 100% e jamais ele iria deixar de obedecer a Deus em alguma coisa. Nós desobedecemos a Deus, porque nós somos pecadores e a gente tem um pecado em nós que fica falando dentro da gente para a gente desobedecer a Deus. Mas aí, quando a gente for ouvir essa voz assim para desobedecer, a gente aí fala com Deus também e não obedece essa vozinha, obedece a Deus. O Senhor Jesus, como o Elton falou, ele não tinha essa natureza de pecado nele. Ele era todo limpo, ele era alvo, ele era santo. Então ele não pecava e nem podia pecar, jamais, nem na mente dele ele não podia fazer isso. Porque ele era Deus perfeito e era totalmente bom. Mas nós não. Nós somos pecadores e aí, uma hora ou outra, a gente está sempre querendo fazer uma coisa errada. Mas Deus pode nos ajudar, orientando a gente no que a gente deve fazer certo. Isso, Elton. É isso aí. E hoje a gente vai ver a história de um jovem assim como eu e Dal, jovens, que também resolveu obedecer a Deus e aconteceu umas coisinhas com ele assim bem. Quando a gente resolve, decide obedecer a Deus, aí a gente vai arrumar um monte de problema com o mundo que é desobediente a Deus. Todo cristão, todo salvo, quando decide fazer a vontade de Deus, aí já vai arrumar algum problema. O coleguinha da escola vai lá falar para você que não é assim, que não precisa isso, que pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, que não tem problema, não dá nada não, todo mundo faz. E aí você vai ter que ser firme, dizer àquele coleguinha lá da escola que não, que isso Deus não concorda. E aí o coleguinha já vai ficar assim meio de cara virada para você, achando você metido, antipático, porque você decidiu no seu coração fazer o certo, fazer o que é correto, o que Deus gosta e diz na sua palavra. Então, sempre que a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente vai encontrar oposição, não é isso não? Isso mesmo. Quando a gente está querendo fazer as coisas boas que vem de Deus, aí o inimigo está vendo também
E aí fica falando para a gente não fazer. Mas aí a gente tem que ficar firme em Deus. E agora o Elton? Agora nós temos um hino aí, será que eles vão descobrir? Sei não, viu, Dal? Tô achando esse aí meio. Não tá mamão com açúcar não, viu? Eu acho que esse daí tá um pouco. Tem um pouquinho de limão aí nesse hino. Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? O Elton, os dois que adivinharem primeiro, o primeiro canta uma parte e o segundo canta a outra. Eu vou soltar o hino aqui. Vamos lá. Rola aí o instrumental para eles tentarem adivinhar. Buscar primeiro. Temos mãozinhas levantadas e temos resposta. E eu achei que estava difícil, mas pelo jeito foi mamão com açúcar que já tem criança respondendo aí, Dal. Vamos pedir primeiro para Clarice ou Luísa que respondeu aí dizer para a gente ver. Fala aí, Clarice. Ou foi Luísa? 56. Sim, peraí, deixa eu ver aqui. 56, Clarice, você falou? Você lembra o nome? Isso. Qual o nome? Buscar primeiro. Quem mais respondeu, Dal? Vamos ver, calma aí. Hino 56, buscai primeiro. Eu vi primeiro Clarice e Luísa, mas não vi quem foi o outro. Será que foi Melissa e Manuela que levantou o segundo, Dal? Você conseguiu ver aí? Acho que foi Melissa e Manuela. E aqui, Jéssica, vamos dizer aqui está em primeiro, aí depois vem Melissa e Manuela. Vamos ver se vai responder. Veja aí, Elton. Antes de Jéssica, ou antes de Clarice e Luísa responder, eu vou dar uma boa noite aqui para Estezinha, Dal, que chegou aí. Boa noite, Estezinha, Valdilene Raimundo da família Buscapé. Boa noite. Que gosta de café. Boa noite, irmão. Boa noite, Estezinha da família Buscapé, que gosta de café. Vamos lá. Clarice Luiza respondeu 56, buscai primeiro. Vamos conferir, Dal. Tadã. Certíssima resposta, João Miguel. Um quintilhão de joinhas aí para Clarice e Luísa. Responderam certo. E também Melissa e Manuela, que também já vai receber aqui um quintilhão de joinhas, que também acertou na resposta. E vão cantar a segunda parte. Clarice e Luísa canta a primeira parte. Vamos lá, quando quiser, fica à vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Melissa e Manuela agora. Nem pode ser viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Tchan, tchan.
Aí, maravilha, acertaram fácil, fácil, viu? Eu achei que ia estar difícil, mas não estava difícil. 1 quintilhão de joinhas, João Miguel. Olha uma pergunta aí, El. Se o Senhor disse que não devemos desobedecer os nossos pais, mas um coleguinha da escola disser que não tem problema, o que devemos fazer à vontade do Senhor ou à vontade do coleguinha? Quem vai responder? A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. O Elton. Resposta certa ou errada? Resposta certa e difícil, viu, Dal? Que a gente sabe que, vamos lá, tem na classe lá de Davi, na escolinha lá de Davi, tem 30 alunos, 30 crianças. E digamos, imaginamos que todos os 29 estão querendo uma coisa que não é muito bacana. E Davi sabe que essa coisa não é muito bacana. E Davi fala assim, no coração dele: eu não vou fazer isso não, porque o Senhor não gosta. Aí os outros 29, pensa aí, 29 crianças falando: ele não tem coragem, ele é bobo. E Davi sozinho, assim, no meio daquelas crianças, tendo que ficar firme, porque o Senhor, ele sabe que o Senhor não gosta daquilo, mas 29 amiguinhos dele lá, falando que ele não tem coragem, que ele é bobo, que pode fazer, que não tem nada, que todo mundo faz, e ele tem que ficar firme, então imagina aí como é difícil, né? É, Difícil. fala aí, Davi. Vai, não é difícil? Bem difícil mesmo. E aí, quando a gente resolve confiar, acreditar no Senhor, a gente se dá bem. É, porque pode ter 29 coleguinhas falando, mas só que o Senhor é maior que todo o universo. E aí a gente fica seguro se apegando ao Senhor, fica com Ele. E o próprio Senhor quem vai, quando a gente decide fazer a vontade dele e suportar toda aquela oposição ali daqueles 29 amiguinhos, no nosso exemplo, aí o Senhor vai ajudar a gente a ter força, ânimo, determinação para não fazer aquela coisa lá que não é bacana. Isso a gente vai até, vou pedir até Dal para colocar aí no livro de Daniel, que a gente vai ver isso logo no primeiro capítulo. Primeiro ele decide, pedir para compartilhar a Bíblia. Primeiro Daniel decide fazer a vontade de Deus, depois Deus vai e ajuda Daniel a ficar firme naquilo que ele decidiu antes fazer. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Capítulo 1, versículo 8. Escolhe uma aí, Dal, para ler. Troca essa versão, Dal, por favor.
prefere qual? Essa segunda aí, essa segunda tá boa. 1,8. Não é a que tava, né? A atualizada. Eu achei que era atualizada, perdão. Aí. 1,8. Aí você vai escolher um. Uma criança para ler esse versículo pra gente. E outro vai ler o 9. Um vai ler o outro, o 8, outro vai ler o 9. Melissa. Tem alguém sinalizando querendo ler. Eu já escolhi uma, depois é você, Well. Melissa. Então Davi leu o 9. Depois que Melissa leu o 8, Davi leu o 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos seus eunucos que lhe permitisse não contaminar. Agora Davi. Orai Deus, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Pronto, obrigado. E só para a gente entender aí, Daniel ele é do povo judeu, do povo terreno de Deus. Presta atenção, grava aí. Daniel é do povo de Deus, que é o povo terreno de Deus. Nós somos o povo celestial, nós vamos para o céu. E ele foi levado cativo para a Babilônia, preso por um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor. E ele era judeu, Daniel. E lá na Babilônia, o rei queria que ele comesse lá as iguarias lá da terra dele lá. Vinhos, outras comidas lá. E só que aí fala que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as... Deixa eu ver como é que tá aqui. Com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Daniel decidiu firmemente. Olha, primeiro tomou uma posição, né, a favor de Deus. E aí depois Deus vai e ajuda ele a cumprir essa decisão. Tá vendo aí que a gente não tem força. É difícil, como Davi falou. Com certeza. Era difícil para Daniel porque ele sabia que poderia cair sobre ele algum mal. Mas como ele decidiu ficar do lado de Deus, aí Deus vai e ajuda ele. Aí a hora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, a pessoa que servia a comida. Aí ele foi e acabou ajudando a Daniel aí, não dando essas comidas e dava só. Daniel pediu a ele e aí ele foi e teve misericórdia de Daniel e dava só a Daniel legumes. Tá vendo aí, Davi? Não é fácil, mas quando a gente decide ficar do lado de Deus, fazer a vontade de Deus, aí Deus vai ajudar a gente de alguma forma, né, não? Aí, como o Elton falou, beta escolhido de Deus, Daniel. Ele foi escravo, foi cativo, foi levado como um escravo para a Babilônia. Serviu ao rei Nabucodonosor e servia ao rei Dário, ou Dario. As armadilhas dos inimigos. Aí o El.
Então, crianças, mais uma vez, Daniel, a gente viu ali que Daniel já. Antes eu vou fazer uma pergunta mamão com açúcar. Daniel era que povo era? De qual povo Daniel era? Será que eles lembram, não? Será que eles prestaram assunto? Judeu. Judeu. Certíssima resposta. Quem respondeu foi Davi? Um quintilhão de joinhas aí, Davi. E o nome do rei? Gabriel. Ah, foi Gabriel. Pronto. Vai receber também joinhas aí, viu? Vou gastar, fazer igual você. Vou gastar meus joinhas aqui toda hoje. E o nome do rei que levou cativo para a Babilônia, Daniel, chamava como? Quem se lembra? Nabucodonosor. Quem respondeu aí? Foi Guilherme? Sim. Aê, Guilherme. Vocês estão querendo que eu acabe com meus joinhas, viu? Um quintilhão de joinhas aí. Serviu ao rei Nabucodonosor. Certíssima resposta. E a gente volta lá de novo na nossa tela. E aí, deixa eu ver aqui. 6-1. Peraí, deixa eu colocar aqui. Só um minuto aí. Tá. Então, Daniel, como a gente falou, ele estava. Eu coloquei aqui na minha Bíblia aqui. Daniel, como a gente falou, ele estava decidido em fazer a vontade de Deus. E quando a gente decide fazer a vontade de Deus, sempre vai arrumar um problema, alguém que gosta de coisa errada e que vai ficar tentando fazer a gente desistir, a gente tropeçar, vai tentar fazer as pessoas ficarem com raiva da gente, enfim, né? E eles não querem que a gente faça a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, que é o que é certo, quem faz coisa errada já vai se sentir ameaçado, porque a gente já está dando a eles um testemunho de que eles estão errados nas coisas que eles estão desejando fazer. Por isso que eles não gostam quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente faz o que é certo, que é como se a gente tivesse, mesmo que a gente não esteja, acusando eles de coisas erradas. Eles vão se sentir ameaçados, porque a consciência deles vão falar que eles estão fazendo coisas erradas. Quando você diz assim, isso eu não faço porque Deus não gosta. Então eles já vão sentir ofendidos. Mas a gente prefere, como o Dal falou no começo aí, obedecer a Deus do que os homens. E aí Daniel, quando ele decidiu no coração dele fazer a vontade de Deus, alguns lá do reino, da Babilônia lá, do rei Nabucodonosor, ficou com inveja, não gostava da atitude de Daniel, porque Daniel era firme, e tentava pegar Daniel em alguma falha, só que não conseguia, porque ele sempre procurava fazer a coisa certa. No versículo 4 aí, Dal, vai falar aí um pouco, ó. Deixa eu ver subir um pouquinho. Então os presidentes e os principais procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aí eles não gostavam, porque eles tentavam acusar Daniel de alguma coisa e Daniel ali firme, querendo fazer o que era certo, querendo fazer a vontade de Deus, e eles não deixavam Daniel quieto, eles queriam acusar Daniel de alguma forma, mas não conseguia. E eles mesmos vão falar aí no 5 aí, ó. Estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a achamos contra ele na lei do seu Deus. Enfim, então eles tentavam, não conseguiam, aí eles foram lá no rei lá e falou para o rei que tinha sido baixado um decreto que não poderia
fazer nenhum pedido a nenhum Deus, né? A nenhum Deus que não fosse ao próprio rei. Não poderia fazer. E aí, o que acontece? Como Daniel sempre tinha o hábito de orar e pedir a Deus ajuda, conversar com o Senhor, Daniel foi para a casa dele, foi para o quarto dele e começou a orar, a conversar com o Senhor. Só que esses homens aí seguiram Daniel, foram atrás dele e viu ele fazendo isso, orando a Deus. Olha aí, ó. Eles viram, seguiram Daniel. Vou pedir para voltar no. Acho que deixa eu ver qual é o versículo aí. Volta um pouquinho para baixo. Para baixo, para cima, na verdade. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, quando eles viram Daniel, tinha sido baixada uma lei que não podia orar a nenhum Deus, não podia pedir a nenhum Deus, só que Daniel, ele era obediente a Deus, então ele não estava se preocupando, importando com a lei dos homens, que era contrária às coisas de Deus. Então ele não estava se preocupando com ele mesmo. Olha lá, ó, tá vendo? Dois lá de olho, ó, Daniel na janela, ó, olhando, outro cara na outra janela olhando, Daniel orando. E foi lá e foi fazer um fuxico pro rei, falando que Daniel estava desobedecendo a lei e estava orando. Aí o que aconteceu com isso? Como Daniel descumpriu a ordem do rei, que não podia fazer nenhum pedido a nenhum Deus, esses homens aí ficou falando para o rei que Daniel devia ser punido por ter desobedecido. E aí acabou que o rei concedeu que Daniel fosse jogado dentro de uma cova onde tinha leões. Vixe, olha só. E tinha leões e leões famintos. Ele foi jogado dentro de uma cova, foi colocado uma pedra para que ele não saísse e ficasse lá só com os leões. E aí, o que vocês imaginam que aconteceu aí? Daniel sozinho dentro de uma cova com, acho que, não sei se era 2 ou 3, quantos leões tinham lá, mas tinham leões lá famintos, querendo comer alguma coisa. E tinha lá Daniel dentro dessa cova. O que vocês acham que aconteceu? Deus livrou ele. Quem mais se arrisca? Davi falou que Daniel não morreu, que os leões não comeu Daniel. E quem acha mais que Daniel foi livrado ou foi comido pelos leões? Deus enviou seu anjo, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Deus o tirou dali. Vocês estão 100% hoje, viu? Maravilha! Justamente isso eu vou pedir Dal para colocar no capítulo 6, ali, lá do versículo. Deixa eu ver. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 17. E foi trazida uma pedra e posta, e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. No versículo 19, que não está aí, eu acho, a gente vai ver a libertação de Daniel. Tá aí, ó. Pela manhã, à noite o rei ficou preocupado, porque o rei ele meio que gostava de Daniel, mas ele tinha que cumprir lá aquele decreto lá, né? Porque aqueles inimigos lá de Daniel ficou fazendo a cabeça dele, ele acabou assinando o decreto, mas ele gostava de Daniel. Aí ele não conseguiu dormir de noite, ficou preocupado, agoniado, e quando foi de manhãzinha, aí fala no 19, ó, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, disse-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, acho que foi Melissa e Manuela que falou aí, ó, o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí depois o que aconteceu? Aquelas pessoas que ficou falando mal de Daniel pro rei, que foi lá na casa de Daniel, olhar ele lá orando para poder falar pro rei Fuxico. Aí o rei pegou esses aí e a família deles, tudo, e tirou Daniel da cova e jogou foi eles lá dentro para os leões. E o que que aconteceu? Os leões comeram eles tudo e eles morreram. E aí o que que aconteceu? Daniel foi livrado, graças a Deus, que sempre cuida, como a gente falou, da gente quando a gente decide fazer a vontade dele. Vai vir dificuldade? Vai. O Daniel aí enfrentou um medo, provavelmente, né? Quem vai estar dentro da cova com 2 ou 3 ou 4 leões famintos não vai ter medo. Mas confiou em Deus e Deus ajudou ele, não é isso, não? Ô, Dal, antes de você colocar aí, eu vou só pedir para você botar lá no versículo 24 para a gente ver o fim dessas pessoas aí que acusaram Daniel. Acho que aí não tem. Daniel 6:24. Eu vou pedir Melissa. Oh, perdão. Melissa, que falou aí que o anjo, Deus enviou o anjo para ler esse versículo para a gente. E olha o fim daquelas pessoas lá que acusaram Daniel, daqueles que estavam na janela lá olhando Daniel orar. Posso ler? Pode ler. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E eles não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhes enganaram todos os ossos. Olha só, pegou toda a família, eles e toda a família deles, tirou Daniel da cova, jogou eles lá dentro. E aí fala que antes deles chegarem lá embaixo no piso lá da cova, no alto ainda, os leões comeram eles e esmigalharam todos os ossos deles. Olha só que terrível. Uma pergunta. Já pode ir aqui, Welton? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não tem um hino, só parece. Bom, eu vou fazer a pergunta e depois vou falar um pouquinho. A pergunta. O que Daniel estava fazendo e que foi a causa dele ser jogado na cova dos leões? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? O que foi que ele fez para ele ser jogado ali? Ele estava orando. Quem mais? Ele estava orando.
Ele estava orando. Fala, Jéssica. Orando. Pronto, é isso mesmo, Elton. Certíssima resposta, Dal. Ele estava orando, fazendo lá suas petições a nosso Deus, que era o Deus de Daniel também. E aí os empregados do rei lá correu lá e entregou ele, denunciou ele para o rei lá. Por isso que ele teve que enfrentar aí essa prova, essa dificuldade, porque ele estava fazendo, né, a vontade de Deus. Certíssima resposta. Então, fazendo um resumo, recapitulando, voltando àquilo que a gente aprendeu rapidinho. Um rei chamado Dario, ele colocou um monte de homens para governar o reino dele. E colocou Daniel também. E aí Daniel era o mais fiel. Ele era o mais fiel para o rei. Os outros ficaram com inveja. E aí mandou que o rei fizesse uma lei que ninguém podia orar ou fazer alguma outra coisa para qualquer deus, somente para o rei. E aí o rei, sem saber de nada, pegou, fez essa lei. Mas eles fizeram aquilo ali porque sabia que Daniel sempre gostava de orar ao Deus dele, Deus verdadeiro. E aí, quando Daniel estava orando lá, eles viram, e aí chegou para o rei e disse assim: olha, ele está desobedecendo a lei. E aí, por causa disso, todos aqui que responderam, ele estava orando, a ele, o rei, que gostava já de Daniel, não queria fazer aquilo, porque Daniel era obediente e era fiel. Aí o rei ficou muito triste, mas teve que cumprir a lei que foi acordada, que foi certa. E aí jogou Daniel na cova dos leões, e o rei disse assim: o seu Deus, ele vai te livrar. E foi do jeito que o rei falou. Quando o Daniel foi jogado, os leões ficaram quietinhos, ó, não fizeram nada. O rei foi lá e viu, mandou tirar Daniel da cova dos leões e viu que aqueles homens estavam sendo mal contra Daniel e contra Deus. Aí pegou os homens, junto com a família, e jogou lá na cova. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando Daniel foi jogado na cova, ele lembra alguma coisa do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Alguém sabe dizer o que é que se parece aí com uma situação do Senhor Jesus Cristo? Vamos botar a cachola para pensar, Welton. Daniel foi jogado na cova, em um buraco, e aconteceu algo também com o Senhor Jesus Cristo, parecido com isso. Ele foi condenado injustamente? Não é, Melissa? Ele foi condenado injustamente. Você entendeu, Elton? Foi Ela quando ele disse, foi morto na cruz. Melissa e Manuela disse que ele foi condenado injustamente, Dal. E Guilherme disse que quando ele foi morto na cruz. E aí, Elton? Depois, quando ele foi pegado na cruz. Olha, e mais alguma coisa também?
Hein? E aí, Welton, o que é que você acha? Eu acho que Está ali. Clarice ou Luísa falou aí. Repete pra gente. Não merecia estar ali. Não merecia estar ali, Dal. Com certeza. Fala, Welton. Eu tava pensando assim, o Senhor, quando ele morreu, eu não sei se é essa figura que Dal tá pensando aí. Ele foi levado para uma sepultura e foi colocado uma pedra na porta da sepultura para que não viesse pessoas à noite e tirasse o corpo dele de lá. Botou guarda também na porta e falasse que ele tinha ressuscitado. Como fizeram com Daniel ali, ele botou ele dentro da cova, botou uma pedra por cima para evitar dele sair de alguma forma. Vou ler aqui para vocês. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aí vem o que o Elton falou, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, ou daquele buraco grande. Ele foi jogado. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ele foi também colocado em um buraco que abriu assim, em uma pedra, em um lugar assim, que a gente chama de sepultura, ou se não, cova também, uma cova. E aí o Senhor Jesus foi colocado lá dentro, e os inimigos do Senhor Jesus, o, o rei Herodes também, junto com os outros religiosos, mandaram colocar uma pedra bem grande lá, para tampar o lugar onde ele foi colocado. Só que não adiantou nada. Não é isso, Elton? É Mateus 27:66. Ó. Vou ler. Indo eles, aqui é quando pegaram o corpo do Senhor Jesus e colocaram lá na cova, no sepulcro. No Indo ele. 60 também fala um pouco. Oi? No 60 também fala o contexto. Fala. Lê aqui o 60 primeiro. E depositou no seu túmulo novo. Aqui foi José de Arimateia, que pegou o corpo do Senhor Jesus. Vamos ler aqui. E José, tomando o corpo do Senhor Jesus, envolveu ou enrolou num pano limpo, de linho, pano que era bem caro, muito caro, e o depositou no seu túmulo, porque José tinha comprado esse túmulo para ele, mas ele deixou esse túmulo aí, ele resolveu não usar mais e colocar o Senhor Jesus ali. Ele cria no Senhor Jesus. Esse túmulo aí, ninguém nunca tinha sido enterrado nele, nunca tinha sido nenhum morto colocado ali. O primeiro foi o Senhor Jesus.
e depositou no seu túmulo novo, era novo, que fizera para abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E o que foi que aconteceu? Aqui, foi até José de Arimateia, que pegou, colocou a grande pedra lá, rolando lá junto com os outros. Eu falei que eram os inimigos também, mas tem aí, gente, porque o rei, quando colocou a pedra lá de Daniel, o rei era a favor de Daniel e José também era a favor do Senhor Jesus. Mas só que aconteceu o que foi? Deixa eu ver aqui no 66. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escória. Como o Elton falou, para que ninguém viesse e tirasse o corpo do Senhor Jesus ali. Olha, mas não adiantou nada. Daniel, quando foi pela manhã, o rei, logo de manhã cedo, foi lá, viu que Daniel estava vivo e os leões não fizeram nada, mandou tirar ele da cova. E o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, ele não sofreu nenhum dano também quando ele morreu. E Deus ressuscitou ele, com um corpo glorioso. Olha, tá vendo como são parecidos? É por isso que as histórias que tem na Bíblia, todas as histórias que a gente vê no Antigo Testamento, está falando de alguma coisa que aconteceria com a pessoa do Senhor Jesus. E a gente chama isso de figuras. Figuras do Senhor Jesus. Porque sempre tem uma história que parece com algo que iria acontecer com o Senhor Jesus. E aí, Welton? A gente até já falou isso, que a Bíblia, ela consegue, né, porque ela é um livro sagrado, inspirado por Deus, ela consegue sempre levar nossos pensamentos e nosso coração à pessoa de Cristo. Aí, numa história dessa, a gente viu da última vez que a gente estava conversando sobre isso, que era, foi acho que até uma sugestão de Melissa e Manuela, que era da panela. Como é que é, Melissa? Você lembra? A, a história, eu acabei me esquecendo, que o profeta joga farinha e aí tava A morte contaminado. Como? entendeu? Opa, passou uma moto que eu não ouvi direito. Quando a morte Morte na panela, isso. E aí tava a comida contaminada e joga farinha lá, um punhado de farinha, que aí a gente viu lá que era uma figura também do Senhor, né? E, e aquela comida ficou boa para comer. Então não morreram as pessoas que comeram dela. Então, assim, aí a gente estava falando disso, que a Bíblia consegue, né? Quando a gente lê essas histórias do Antigo Testamento, ela leva nossos pensamentos, consegue revelar Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nessas histórias aí. Como aí, a que Dal falou aí, de Daniel agora. Então, já aprendemos um pouquinho da história de Daniel. Agora chegou no nosso horário, o horário de Mimi, que significa dormir. E antes de dormir, a gente faz como que é. Escovar os dentes. Isso. O que foi que Daniel estava fazendo? Orando. Então, antes da gente dormir, a gente fecha os olhos. Agradecer ao Senhor. Isso mesmo. Fala com nosso Deus e Pai. E no finalzinho agradece em nome do Senhor. Mas vamos cantar um hinozinho agora e depois a gente ora para encerrar aqui a nossa live. Ok? Deixa eu ver o que é que vai cantar. Quem sabe esse hino aí. Quem apertar a mãozinha primeiro vai cantar. Eita! Deixa eu ver aqui quem foi.
A filhinha está aqui. Parece que foi Melissa. Foi Melissa mesmo? Manuela, Melissa e Manuela. Pronto, então vamos lá. Podem cantar. temos que Deus disse que eu quero ficar de pé. E ele nunca falha a verdadeira fé. Quem recebe a Cristo de Deus na fé. Crê no Senhor, quero a verdadeira fé. Tan, tan. Maravilha, El. Infinitos joinhas. Um quintilhão de joinhas, João Miguel. Prontinho. Agora vamos encerrar com a oração.